Fala, fala galera! Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação e hoje a banca é a Uri. Vamos lá então? Vamos ver como a filha escreveu a redação. A proposta era sobre a responsabilidade da mídia na divulgação de tragédias. E enquanto vocês curtem, se inscrevem aqui no canal, comentam, apoiam essa professora que vos ensina diariamente aqui no canal, eu rodo a vinheta daqui, beleza? Então vamos lá. Gente, então partiu para correção. Deixa eu colocar aí o menorzinho aqui, ó, para ficar melhor, né? Precisa enxergar. A letra dessa fia é top. E aí, vamos ver aí como que ela escreveu. A proposta era sobre a responsabilidade da mídia na divulgação de tragédias, tá? A banca aqui é a Uri, tá bom? Gente, tem vídeo aqui no canal explicando sobre a redação da URI, como que vocês devem escrever, quais são as características, tá bom? Lembrando aí, né, que a dissertação, ela é bem autoral, tá? Então, evitem trazer alusões prontas, alusões decoradas, alusões engessadas, né? Evitem trazer aí repertório que se encaixe em qualquer tema, porque a URI abomina isso, beleza? Na Segunda Guerra Mundial, Hitler implantou o nazismo na Alemanha e, vírgula, para que todos seguissem suas ideias, usou de carisma para hipnotizar multidões. Aliado a isso, seu ministro de propaganda, Joseph não sei das quantas, controlava os meios de comunicação para alienar novos apoiadores do terror. Na atualidade, a falta de responsabilidade da mídia na divulgação de tragédias também causa influência sobre os telespectadores que possuem afeição a esse tipo de ato. Logo, é importante que essa situação seja debatida para que as notícias apresentadas não despertem concordância, interesse nas pessoas que muitas vezes desejam fama, tá? Então veja só, o que aconteceu aqui na sua introdução? O tema, ele não ficou muito claro. Então, o foco do seu parágrafo, né, o foco da sua introdução é reiterar a responsabilidade da mídia. É você afirmar, olha, a mídia ela tem responsabilidade e ela precisa usar dessa responsabilidade para divulgar essas tragédias, porque a forma como ela divulga pode influenciar novos crimes, pode afetar a saúde mental dos telespectadores, pode incentivar aí que criminosos cometam atos, né? E aí, isso não ficou claro no seu texto. E aí, por que que não ficou claro no seu texto? Porque você acabou dando mais ênfase para a questão do Hitler. Você acabou falando, né, mais sobre essa questão do Hitler, né? Quando você fala de alienar, né? Quando você fala aí do terror, quando você fala da manipulação, tá? Então essa alusão, meu amor, ela não ficou bem relacionada com o tema. Não precisaria você ir lá para o Hitler, não precisaria você ir lá no nazismo, porque na realidade essa alusão ela se encaixaria mais para falar da manipulação, para falar mais aí do poder de influência, não tanto dessa questão de responsabilidade da mídia. Então, isso é uma coisa que eu quero que vocês entendam, sabe? Independente aí da banca, trouxe o texto dissertativo, a alusão escolhida, ela precisa ser uma alusão que dialogue com o tema, que converse com o tema, que se relacione com o tema. Então precisa ser algo bem atual, algo bem efetivo. E como que você poderia usar? Então, a alusão que você poderia aplicar poderia ser uma alusão que falasse sobre os atentados nas escolas, que falasse sobre esses atentados nas escolas, que falasse sobre uma tragédia que foi amplamente divulgada e que a mídia não divulgou essa tragédia de uma maneira responsável. E isso fez com que muitas pessoas se sentissem mal, desenvolvessem ansiedade, estresse pós-traumático e que sofressem muito com essa propagação. Então, infelizmente, nós temos aí diversos casos recentes, né, casos atuais,
que comprovam que a mídia, ela, ao divulgar essas notícias sem responsabilidade, ela afeta a saúde. Então vamos pensar o que aconteceu em Brumadinho, o que aconteceu na Boate Kiss, o que aconteceu, o que está acontecendo agora, infelizmente, aí na guerra, né, de Israel. Então, é nesse sentido que vocês têm que pensar. É nesse sentido que você tem que comprovar que sim, realmente a mídia divulga isso de uma maneira irresponsável e nós que estamos do outro lado acabamos consumindo isso e desenvolvendo sentimentos assim como medo, ansiedade, etc, etc. Quando você traz apenas essa questão do Hitler, é como se você estivesse restringindo o seu tema e abordando e aí você tivesse abordado apenas a questão da violência. Mas infelizmente a responsabilidade da mídia vai além disso, tá? Diante desse cenário, a falta de responsabilidade das emissoras na divulgação de acontecimentos trágicos possui. O que que possui? A falta de responsabilidade. Então, não separa o sujeito do verbo com vírgula. Possui o poder de influenciar algumas pessoas a cometerem novos atentados. A exemplo disso, o massacre que ocorreu nos Estados Unidos, em Columbine, foi um acontecimento que chocou todos os países. Devido a isso, a notícia passou a ser muito comentada nos jornais por vários dias. Com isso, vários indivíduos sentiram vontade de realizar atos inspirados nesse acontecimento. Na realidade, não foi exatamente isso que aconteceu. Então, para além de você trazer muitas palavras repetidas, então você traz acontecimento, vários, o isso, tá? A prof quer que você faça aí uma releitura ao final aí do seu texto, antes de passá-lo a limpo, para evitar essa repetição de palavras, para evitar esse problema no seu texto. E aí, o que que a prof quer que você coloque? Ó, você pode usar o seguinte, olha, um atentado que entrou para a história devido à irresponsabilidade midiática na forma de divulgá-lo foi o que aconteceu em Columbine, nos Estados Unidos. Devido à intensa notoriedade, devido à ampla notoriedade que que os seus assassinos tiveram, né, que os assassinos receberam, muitos outros massacres mencionaram esse atentado de Columbine como uma inspiração. E aí você já traz a inspiração e você já comenta sobre isso. Entende? Porque olha só, não há essa necessidade, meu amor, de você desenvolver, né, o que aconteceu em Columbine, de você aprofundar o que aconteceu em Columbine. Não existe essa obrigatoriedade. Você pode fazer uma pincelada, mas já trazendo para o seu argumento, já relacionando aí com o seu argumento, tá? Nessa perspectiva, a nação verde amarela, então assim, ó, cuidado com esses termos engessados, cuidado com esses termos muito do Enem. Nação Verde Amarela, Sociedade Tupiniquim, enfim, nesse sentido, sabe? Evite esse tipo de construção. Por quê? Porque isso é muito Enem, isso é muito engessado, isso é muito esqueleto. Então, abandona. Por quê? Nós não usamos isso, gente. Nós não usamos. Quando que você vê aí, olha, gente, então teve uma chuva aí que afetou a nação verde e amarela? A gente não usa isso, né? Massacres parecidos ao de Columbine começaram a acontecer cada vez mais. Então, evita usar o cada vez mais na redação, tá? Por quê? Porque cada vez mais é senso comum. Cada vez mais quanto? Mais 5, mais 10, mais 20? Então, como não tem como você mensurar, corta. E a mídia, como sempre, foi o principal meio para a divulgação, desencadeando um ciclo de tragédias. Quais tragédias? Menciona! Nós temos os nomes, gente. Infelizmente, Suzano mencionou Columbine, o próprio atentado de Realengo, tá? O que aconteceu, enfim, nos últimos tempos, mencionaram aí, né, o atentado de Columbine e essa admiração aos assassinos. E essa admiração, ela vem por quê? Vem devido à própria mídia. Dessa maneira, é perceptível o quanto a imprensa ser cuidadosa ao publicar esse tipo de notícias para evitar o excesso de detalhamento dos ataques influencia novos criminosos
a realizarem essas atrocidades, tá? Então você precisa criticar, você precisa mostrar que isso é abominável, que isso não deve acontecer, que isso é um grave problema social, que isso afeta a sociedade, que isso inviabiliza o bem-estar da sociedade. Então seja assim a incisiva nessa argumentação, tá? Mostre realmente para a banca que esse problema ele é abominável e que disso decorrem outros problemas, tá? A esse respeito, a falta de consciência de algumas mídias ao exibir fotos dos criminosos atinge o seu principal objetivo. De quem? Objetivo da mídia ou objetivo dos criminosos? Tá? Então, cuidado quando vocês usarem o seu, sua no texto, porque se você utilizá-los de maneira incorreta, você pode ter um problema de ambiguidade, né? Porque aí a banca não, o corretor não sabe, tá? Vai a seu quem? Sua qual? Seu de quem? Não tem como nós relacionarmos e aí você acaba sendo penalizado. Ganhar fama pela atrocidade realizada. Nesse sentido, apesar de muitas emissoras já terem tomado água, a decisão de não divulgarem mais fotos e vídeos, sabendo das consequências que isso causa, infelizmente isso ainda acontece e possui fácil acesso à população, como o TikTok, plataforma que possibilita acessar esse tipo de conteúdo, principalmente por jovens, em que ocorre a exposição de filmagens e comentários exaltando os autores e incentivando novos massacres. Tudo isso circulando abertamente na internet. Essa falta de fiscalização de conteúdos é a principal forma de gerar fama e influência, sendo algo extremamente grave. Assim, é notório quanto as mídias sociais possuem responsabilidade em novos acontecimentos, tá? Quando a proposta delimitou mídia, né, é a mídia televisiva, tá? Então, assim, ó, cuidado para você não tangenciar. Infelizmente, o TikTok, por ser uma terra de ninguém, as pessoas propagam e divulgam aí o maior número possível de informações e isso afeta a sociedade. Só que não é a mídia, entendeu? Não é a mídia. O TikTok não é a mídia. Então, esse seu parágrafo você acabou tangenciando. Então, veja só, um pequeno probleminha no planejamento do seu texto, ele afetou todo o desenvolvimento da sua redação. Por quê? Porque se você tivesse realizado um bom planejamento do texto, você teria revisto aquela alusão da introdução e teria visto que a responsabilidade da mídia, ela não acontece apenas na divulgação de tragédias, porque isso causa um incentivo, isso faz com que os assassinos queiram, né, ser conhecidos. Mas isso também causa um mal-estar na sociedade. Lembrem-se, né, por exemplo, quando nós estávamos vivendo aí a pandemia, como que nós vivíamos? Eu falo por mim, gente. No período pandêmico, eu não conseguia ligar a televisão. Eu entrei em desespero, em pânico. Por quê? Porque a qualquer momento você sabia que você poderia pegar doença, algum familiar poderia pegar doença, e se pegasse não tinha mais o que fazer. E aí era aquele desespero. Então, não é viver num mundo alienado, num mundo sem acesso a essas informações. É preciso que a mídia tenha responsabilidade. Por exemplo, nós precisamos saber por exemplo, lá do que aconteceu na Boate Kiss, mas qual a necessidade da mídia entrar, tirar foto, né, dos jovens que morreram, filmar os jovens, mostrar lá no celular? Eu lembro até hoje, gente, que teve uma reportagem que os bombeiros colocaram assim, né, os socorristas colocaram os celulares e os pertences dos jovens que morreram em cima, assim, do peito. E aí a mídia foi lá e filmou um celular que tinha, sei lá, mais de 100 chamadas da mãe. Tipo, aquilo me deixou muito mal, sabe? Me deixou muito angustiada. Então, é essa responsabilidade que a mídia precisa ter. É essa responsabilidade que, infelizmente, a mídia não tem. E aí ela acaba propagando, né, esse desespero. Então, é nesse sentido que você poderia abordar. Não abordar apenas a questão é, dos massacres, de incentivo, tá? Mas e além disso. Perante o exposto, é possível ver o quanto a falta de responsabilidade na divulgação de tragédias traz más influências para a população, sendo um assunto grave que não deve ser negligenciado. É evidente que
Ao reportar atrocidades, as mídias devem ter consciência de que a apresentação indevida desperta interesse em algumas pessoas que concordam com essas ações, já que a imagem tem poder de convencer. Com isso, é importante que esse assunto permaneça em debate no contexto brasileiro, tá? Conclusão, ok. Então, a conclusão, você conseguiu aí retomar os argumentos, conseguiu retomar, né, aquilo que você escreveu no texto, então a sua conclusão tá ok, beleza? A prof quer que você apenas reveja esse planejamento do seu texto para que você não restrinja demais a sua argumentação. Restringindo demais a sua argumentação, você vai acabar ficando, né, naquele plano assim, ó, de falar sempre o mesmo assunto, e aí você vai apresentar argumentos previsíveis, vai ser repetitiva e a banca vai descontar ponto, beleza? Então vamos lá. A nota de redação dessa aluna será dada somente a ela. E se você quer ter a sua redação corrigida por mim, professora doutora Priscila Zátera, é só acessar o www.profaprizatera.com.br. Bora escrever redação? Bora, meu filho!